Alguém perguntou outro dia, puxa, Franco, se não era tempo da figueira dar fruto, por que Jesus amaldiçoou a figueira? Esse não parece o Jesus que a gente está acostumado, né? Amaldiçoou uma figueira no tempo que não era para dar fruto. Meu Deus, se não era tempo de dar fruto, por que então ser amaldiçoado? Capítulo 11, versículo 12. Marcos diz assim, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Está falando de Jesus, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas. Por que ele achou só folhas? Ele explica, porque não era tempo de figos. Então lhe disse, nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Vocês conhecem a história? Mateus disse no capítulo 21, de 18 a 22, que ela morreu imediatamente, mas Marcos explica que ela secou desde a raiz. Foi uma morte imediata porque ela secou desde a raiz. Eles só deram conta desse episódio no dia seguinte. Então, a curiosidade aqui é por que ele amaldiçoa? Bem, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que destacar aqui é a humanidade de Jesus. Jesus também é homem. Qual é a humanidade de Jesus? Ele viu de longe uma figueira com folhas. Então, disse assim, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Ele estava com fome. Outro aspecto da humanidade de Jesus. Ele tinha fome, pô. Ele com fome, viu uma figueira de longe, viu que tinha folhas, viu de longe. E viu como um homem aquilo. E se aproximou para ver se, porventura, acharia algum fruto nessa figueira. Por que eu relacionei a figueira à igreja de Sardes? Por causa daquela repreensão que Jesus deu. Tem nome de que vives, está morto. A figueira, segundo os entendidos, dá fruto quase o ano inteiro, né? Diz que não anda 10 meses, fruto, e 2 descansa. Naturalmente, ela estaria sem nenhuma folha, se está no tempo seco, mas ela apresenta folhas. Eu até fiz um comentário com os irmãos outro dia dizendo, melhor ser uma árvore seca sem folhas do que ter folhas e não ter frutos. Porque as folhas enganam as pessoas. Enganou Jesus. Enganou Jesus. A aparência engana. Alguém já disse, as aparências enganam. Né? E a folha dá aparência. Aparentou para Jesus, eu não preciso ser nenhum estudioso profundo do assunto, lendo o texto, eu já concluo que aparentou para Jesus que tinha fruto. Se ele viu folha, existia uma possibilidade de ter fruto lá. Se não tivesse folha nenhuma, primeiro, ele já teria visto de longe que não tem fruto. E se não tivesse folha, também, obviamente, se entenderia claramente, não é tempo de dar fruto. O problema é que ela estava ali ostentando. Alguém poderia levar a coisa mais mais profundamente, o tema, e dizer assim, a energia que aquela figueira gastou para produzir folha, por que ela não produziu fruto? Bem, o fato é que Jesus não gostou. Na verdade, Jesus nunca gostou de hipocrisia. Ele nunca gostou de aparência, de gente que tenta aparentar o que não é. Todo o problema de Jesus se fundamentou na relação dele com os fariseus, com os escribas, e vocês viam em contraste com a relação dele com os pecadores, com os publicanos, com as pessoas que estavam lá, cheia de problemas, já totalmente denunciada no meio da sociedade. Jesus não gosta de hipocrisia. Eu acho que a grande lição para nós dessa passagem é essa, é que a gente, na maioria das vezes, se preocupa mais com as folhas do que com os frutos. A gente foca muito mais em aparentar algo bonito do que ter verdadeiramente a vida. Se eu posso dar um conselho para quem me assiste aí em casa, pelo Conexão Eclésia, o conselho seria o conselho que eu procuro refletir para a minha própria vida. É tempo de frutificar, é tempo de buscar Deus, é tempo de se consagrar às coisas do Senhor, é tempo de acordar, é tempo
de focar fundamentalmente aquilo que Deus nos chamou para fazer.